Mesmo cortando a aposentadoria, mesmo fazendo pente fino do INSS, o governo Jair Bolsonaro segue disparado nas pesquisas eleitorais. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, boa tarde, boa noite. Independente da hora que você esteja vendo esse conteúdo, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Rumo ao Nada. E se você ainda não nos deu a honra, de ser um dos inscritos aqui no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações e deixe aquele like especial se você por acaso gostou do nosso conteúdo. Você vai estar perguntando, mas e aí, Rumo ao Nada, o que se explica isso? O cara me fez uma reforma da Previdência. Literalmente ele acabou com a aposentadoria das pessoas, né? Porque se aposentar com 65 anos é aposentar defunto. Essa que é a grande realidade. A aposentadoria por invalidez literalmente foi acabada. E fez esse pente fino aí que vai fazer inúmeras pessoas voltar para a linha de pobreza, vai voltar a passar fome, né? Essa que é a palavra mais certa. Vem cortando Bolsa Família a rodo, cortou mais de 300 mil. E como que esse cara está disparado nas pesquisas? Tem uma explicação para isso, Rumo ao Nada? Rumo ao Nada. Olha, gente, é difícil você explicar. É aquela velha história, né? O Jair Bolsonaro, ele sempre foi contrário à reforma da Previdência. Ele mesmo chegava a dizer que aposentar uma pessoa com 65 anos era desumano, era injusto e tal, mas depois ele fez isso. Muitas pessoas acreditam, gente, que o Bolsonaro não tem culpa por essa reforma da Previdência. E, nossa, o que eu tenho conversado de pessoa por aí falar assim, não, Bolsonaro não tem culpa não, o Bolsonaro não tem nada a ver com a reforma da Previdência, o culpado é o Maia que fez todo o processo, o culpado foi o relator da reforma da Previdência, foi ele que fez essas modificações. Gente, muitas pessoas se esquecem que a equipe econômica do governo federal foi eles que desenharam cada passo da reforma da Previdência, extremamente mais cruel do que foi apresentado aqui. Por exemplo, só para você ter uma ideia, o que o Bolsonaro mandou para o Congresso Nacional, ele queria pagar apenas 400 pila para quem recebe o BPC, e para aqueles que já estão aposentados, ele queria que fosse desvinculado do salário mínimo, ou seja, cada vez que subisse o salário mínimo, o BPC não ia subir, né, gente? E queria aposentadoria. Chegou a cogitar, gente, a aposentadoria, a mulher se aposentar na mesma idade do homem. Olha, gente, muitas coisas cruel. O que aconteceu? Por exemplo, a Câmara e o Senado, eles amenizaram, gente, porque se a proposta fosse aprovada exatamente do jeitinho que a equipe econômica do governo Bolsonaro mandou para o Congresso Nacional, seria extremamente mais cruel. O que aconteceu é que depois que o governo Bolsonaro mandou a proposta para o Congresso Nacional, ele foi tirando o corpo de lado. Né, ele foi, problema deles, mas só que nos bastidores eles continuaram atuando, o governo federal, né? A turma fala, não, o governo federal não fez empenho. O Bolsonaro não fez empenho, ele mandou a proposta lá, tirou o dele da reta, né? Ele não quer ficar com o ônus dessa reforma da Previdência, ele quer pagar de isentão, eu não tenho culpa. Foi o Senado, se eles não quisessem aprovado, não tinha aprovado. Né? E é verdade, por esse lado ele tem razão, se o Congresso não quisesse ter aprovado, não tinha aprovado. Só que aí ele paga por isentão, e daí nas lives dele lá, ele conversando lá, ele passou assim para a maioria das pessoas a ideia de que ele não tem nada a ver com a reforma da Previdência. Só para você ter uma ideia, deputada ligado a ele já falou que quem votou favorável à reforma da Previdência teve dinheiro, né, do governo federal, recebeu, né, como se diz, as emendas parlamentares melhor do que os demais, não foi isso? Saiu caiu na internet, inclusive aqui no canal nós temos um vídeo quanto a esse. E outro motivo, um dos fatores também que vale a pena explicar é que a maioria das pessoas que hoje gostam, que são apaixonadas pelo Bolsonaro, muitos são aqueles saudosistas do regime militar, né? Aquelas pessoas que cresceram durante o tempo militar, mas que já estão aposentados, que não correm o risco mais de perder a aposentadoria, já têm o seu direito garantido. Para essas pessoas,
Eu já vi da boca de muitas pessoas falando, gente aposentada, falou assim por mim, eu queria era mais é que o governo corte essa aposentadoria, essas pessoas de hoje não merecem aposentadoria, nós merecia porque nós demos a cara a tapa, nós derrubava mato, nós abrimos, nós desbravamos esse país, agora esses mãozinha de cera que ele falou, uma pessoa falou para mim, não merece aposentadoria mesmo, Bolsonaro deveria ter extirpado, acabado com a aposentadoria no Brasil, isso é a opinião daqueles que estão aposentados. E um outro grupo que é apaixonado pelo Bolsonaro são aquelas pessoas mais jovens, que hoje tem 18 anos, tem 24 anos, 25 anos de idade. Essas pessoas, de fato, 98% deles, eles não se preocupam com o futuro. Para eles, tanto faz. A aposentadoria é uma coisa tão longe na cabeça deles que não faz com que eles parem para pensar a crueldade que foi a reforma da Previdência, né? Essas pessoas talvez vão padecer, vão sentir na pele o que hoje eles defenderam, se por um acaso Deus o livre acontecer, né, de precisar de talvez um auxílio doença, talvez uma aposentadoria por invalidez, por exemplo, ele está indo para o trabalho e sofreu um acidente na estrada, já não ser mais considerado como acidente de trabalho, como antes era, né? Ou talvez se infartar e não ter 20 anos de contribuição, receber uma aposentadoria por invalidez apenas 60%, né? Ou seja, ele vai sentir na pele se por acaso ele ficar doente. Se ele não ficar doente, ele vai sentir só na hora de se aposentar lá com 65 anos, né? Por isso que eu digo, e daí você vai dizer assim, mas rumo ao nada, mas esse jovem que apoia o governo, que dizem que vai votar no governo, eles têm avós aposentados, eles têm tios, às vezes deficientes, que recebem um benefício assistencial, ele tem alguém que recebe aposentadoria na família, mas ele não está nem aí, ele não se importa. Eu até vi alguns relatos aqui no canal, inclusive uma moça lá do Rio Grande do Sul, ela me contou que, digamos assim, ela sofre bullying por receber o BPC do próprio irmão. Só para você ter uma ideia, ou seja, a própria família menospreza as pessoas aposentadas. Por que esse pente fino ele consegue surtir, fazer tanto efeito como ele faz tanta desgraça como acontece? Porque simplesmente filhos e netos não tomam as dores de seus pais velhos e de seus irmãos deficientes, porque senão o governo não conseguia fazer isso. Não conseguia fazer isso, eles não estão nem aí, gente. Eu estando com o meu salário aí, eu quero mais. Eu até ouvi um jovem dizendo assim, eu não quero nada, eu não quero nada. Eu vou guardar uma poupança grande lá na frente. O que eu quero é que o governo me dê condição de eu trabalhar, gerando emprego para mim é o suficiente. Eu não espero mais nada desse governo. Gente, eu concordo. É óbvio, é natural que, se o governo consiga de fato, que aos poucos, graças a Deus, os números de desemprego vêm caindo, pouco, mas vem caindo. É de suma importância mesmo que o emprego volte. Por quê? Se o emprego voltar, gente, mas eu não estou falando dessa questão aí desses trabalhos intermitentes que tem pessoa que não recebe nem meio salário mínimo, né? Que não tem nem como contribuir com a Previdência Social. Eu falo emprego mesmo, que você recebe 2 mil na carteira, você recebe 3 mil na carteira com todos os direitos garantidos pelas leis do trabalho, pela CLT, né? Pela CLT, não é verdade? Aí sim, o que vai acontecer? Vai gerar renda, vai começar a entrar dinheiro do INSS, acaba a crise e tudo, né? Mas, enfim, gente, eu concordo com as pessoas que pensam assim, mas nós não devemos esquecer aquele coitado que sofreu um acidente no trabalho, ele precisa ser amparado pela lei, ele tem que ser amparado pela lei, ele vai morrer de fome, vai deixar de morrer de fome, e daí tem aquelas pessoas também, né, gente, que não tiveram culpa nenhuma de ter nascido deficiente, de depender do governo federal, ele não tem culpa. Ele também merece ter um amparo, ele também merece ter assistência do governo, porque, gente, não existe crescimento sem responsabilidade social. E é isso, gente, o que faz o Bolsonaro a continuar crescendo é porque os jovens ainda não perceberam o tamanho do estrago que foi essa reforma da Previdência. Né? E outra porque o Bolsonaro, digamos assim, tem o apoio de uma parcela enorme dos aposentados que sabe que não vai perder o benefício, né? E digamos assim, vai continuar, vai votar pleno na próxima eleição, vai votar. E digamos assim,
É assim que as coisas funcionam, gente. Infelizmente, quem está sentindo na pele as dificuldades nesse governo é quem precisa do governo, né? Precisa de INSS, por exemplo. Quem precisa do SUS também está sentindo na pele. Mas agora aquelas pessoas que têm o seu emprego certinho, aqueles agricultores que tá com as suas roças, que tem lá de 10 alqueires de terra para cima, não está sentindo. Já falaram, vou votar no Bolsonaro, está sendo o melhor presidente. E é isso, gente. É isso que acontece, né? E eu elenquei, gente, alguns pontos que eu acredito que é o que está fazendo o Bolsonaro continuar subindo, né? O porquê que mesmo ele fazendo tudo isso, continua crescendo nas pesquisas. E na sua opinião, o que está fazendo o Bolsonaro cada dia ficar mais popular e fazendo com que muitos das pessoas, inclusive, gente, que vale a pena ressaltar, teve pessoa que votou no Haddad, que já falou para mim que na próxima eleição vota no Bolsonaro. Comente aí. Eu vou ficar no aguardo da sua resposta.